Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, que bom encontrá-lo diante do televisor nesse primeiro dia da semana, dia tão caro para nós, cristãos católicos, dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre a morte. Por isso, o nome desse dia é Domingo, palavra que aparece na Bíblia uma única vez, Apocalipse, capítulo 1, versículo 10, Dia do Senhor. Esse é o sentido da palavra domingo. Obrigado pela sua audiência. E o nosso programa semanal Luz da Vida, pela 11ª vez, se debruça sobre o tema fascinante, misterioso e complexo da providência divina. Creio na divina providência. Por que tantos programas sobre a providência? Porque é um tema amplo, é um tema complexo, é um tema que envolve uma realidade que não pode ser esgotada em 1 ou 2 ou 3 programas. Falar do cuidado de Deus sobre todas as suas criaturas, falar da solicitude de Deus que não apenas cria, mas cuida daquilo que Ele cria e nada escapa da sua santa vontade, nada escapa do seu desígnio, do seu poder. Deus que cuida dos acontecimentos, das coisas mais insignificantes da história, até as coisas mais importantes da história. Deus que é providente supondo a liberdade das criaturas, seja quando ela é utilizada para o mal, seja quando ela é utilizada para o bem, assunto muitíssimo complexo que ainda não tratamos. Por isso, tantos programas sobre a divina providência. Os 10 programas anteriores se debruçaram sobre textos do Antigo Testamento. E ainda não terminamos o estudo da divina providência no Antigo Testamento. Hoje, nós vamos dar continuidade ao encontro de domingo passado, que terminou falando da divina providência no livro dos Salmos, no Saltério. E é exatamente com os Salmos que nós começamos esse estudo. A divina providência no Saltério, mas também em outros livros da Antiga Lei, atestam que a divina providência se manifesta em 4 âmbitos da história de Israel. Na ordem da criação, Deus é providente com todas as criaturas, é aquilo que os padres da igreja, é aquilo que a tradição, a teologia da igreja chama de providência ordinária, providência comum, e o cuidado dele para com as criaturas racionais, o cuidado com os homens, o cuidado com os anjos, também os decaídos, porque se eles existem é porque são conservados pela divina providência, a providência especial, a providência sobrenatural. Depois, a providência que age na história de Israel. Em terceiro lugar, a providência que age na vida do justo. E em quarto lugar, a providência que age na vida do pecador. A providência de Deus que engloba tudo, que abarca tudo e nada escapa da ação, da proteção, da solicitude da divina providência. Então, agora nós vamos refletir alguns textos do Antigo Testamento que comprovam a providência divina na ordem da criação. E contemplando essa criação, nós podemos perceber, nós podemos pontuar, nós podemos atestar, nós podemos testemunhar, eis as provas da divina providência. Aqui estão as provas do cuidado de Deus por tudo aquilo que Ele criou. E já começamos com o Salmo 18, versículo 2. Narram os céus a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Os céus glorificam a Deus pelo simples fato de serem criaturas. Tudo o que comporta o firmamento, os astros, as estrelas, o céu que nós contemplamos, os asteroides, as galáxias, tudo aquilo que se encontra no firmamento, a terra incluída, é obra de Deus. E anuncia essa bondade criadora e essa providência conservadora. É óbvio que esse reconhecimento, que esse brado, que os céus narram a glória de Deus e no firmamento nós encontramos a prova de que Deus é o Criador e conservador, supõe a fé.
Se perguntarmos a uma pessoa ateia se ela olhando, se ela contemplando o universo com um telescópio, se ela vai encontrar a presença de Deus, um ateu vai dizer, não, eu encontro tudo muito bem ordenado, eu encontro uma ordem no universo, eu encontro planetas, estrelas que são submetidos às leis e a astronomia, enquanto ciência, ela postula leis, teorias, teoremas, etc. Há muito que já se descobriu, há muito por se descobrir ainda no estudo dos astros, mas a astronomia é verdadeiramente uma ciência, mas sem a fé, a ciência não chega ao reconhecimento do autor da criação, se bem que, simplesmente pela razão, pode-se chegar ao conhecimento de Deus, como nós veremos daqui a pouco um texto do livro da Sabedoria. Mas, enquanto isso, ainda no livro do Saltério, nós vamos ao Salmo 146, versículos de 6 a 9, de 7 a 9, onde um canto de louvor, de júbilo, de reconhecimento à grandeza, à majestade e à perfeição da obra da criação de Deus, a contemplação de todo o criado, é um convite ao homem, ao hebreu e também ao cristão que lê esse salmo, de que a obra, tudo aquilo que o circunda e realidade a qual ele pertence, tudo isso faz parte de um plano maravilhoso, perfeito, ordenado. Toda a obra de Deus é essa criação explícita, manifesta de forma cabal que existe um Deus ordenador, um Deus autor do criado, um Deus conservador de tudo e de todos. Salmo 146, versículos de 7 a 9, vamos ao texto. Cantai ao Senhor um cântico de gratidão. Cantai ao nosso Deus com a harpa. A Ele que cobre os céus de nuvens, que faz cair a chuva à terra. A Ele que faz crescer a relva nas montanhas e germinar plantas úteis para o homem, que dá sustento aos rebanhos, aos filhotes dos corvos que por Ele clamam. É o Deus Criador, é o Deus que, por assim dizer, é o protagonista constante em todos os acontecimentos que se manifestam na criação. A chuva que cai é o Deus providente que manda a chuva. Os animaizinhos que se reproduzem, que copulam, o instinto que ele coloca na fêmea, que em alguns dias do mês do seu ciclo menstrual exalam aquele cheiro que chega às narinas do outro animalzinho do sexo masculino, que a procura, que a atrai. O jogo da sedução, o namoro, por assim dizer, das cobras macho e fêmea, que copulam, que namoram, por assim dizer, e se reproduzem. Aquele outro animalzinho ovíparo que põe ovos e que protege durante tanto tempo os seus ovos, e depois a cria sai do ovo e ela a alimenta, sai para caçar, volta com o alimento no seu bico, regurgita, alimenta os animaizinhos, os seus filhos, depois sai para caçar de novo e cuida e protege até que cada um siga o seu caminho. A baleia que dá a luz ao seu filhote e o protege. O porquinho, o cãozinho, as grandes árvores, as pequenas, as bactérias que se reproduzem, os vírus que se disseminam, as abelhas que colaboram com a fecundação, a polinização das plantas, colocando na sua traseira o pólen quando elas vão ao encontro daquela plantinha. Isso é importante para a fabricação do mel. O salmista reconhece em todos esses acontecimentos o dedo da sabedoria providente de Deus.
Os céus narram a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra das suas mãos. Tudo que comporta esse universo, o mundo criado, é prova evidente da sabedoria de Deus. Agora, como eu havia prometido ainda há pouco, o texto da sabedoria, onde se comprova que é possível chegar à conclusão de que Deus existe sem ter fé, apenas pela razão. E aqueles que não se rendem a essa evidência são censurados pela palavra de Deus. É o tema da primeira carta, do capítulo 1 da carta de São Paulo aos Romanos, são inexcusáveis, e o tema que é desenvolvido no capítulo 13 do livro da sabedoria. Vamos ao texto. São insensatos por natureza todos os que desconheceram a Deus e, através dos bens visíveis, não souberam reconhecer aquele que é, nem reconhecer o artista, considerando suas obras. Ainda uma vez, entretanto, eles não são desculpáveis, porque se eles possuíram luz suficiente para poder perscrutar a ordem do mundo, como não encontraram eles mais facilmente aquele que é seu Senhor? Portanto, o que esse texto diz é que uma contemplação serena, digamos assim, desarmada, digamos assim, não preconceituosa, sobre todo o criado, é um caminho seguro para se chegar à conclusão da existência do Criador, à conclusão de que toda essa perfeição que nos cerca, o mundo em que estamos inseridos, o universo, é inexcusável. Aquele que, contemplando tudo isso serenamente, não chega à conclusão da autoria de tudo aquilo que ele contempla. Ou seja, não conclui a existência de Deus e logo a realidade da divina providência aquele que não quer. Porque apenas pela razão, contemplando, refletindo todo o criado, tudo aquilo que nos cerca, se pode chegar à conclusão da existência de Deus, logo da sua providência. Não saia daí, no segundo e último bloco, nós daremos continuidade a esse argumento. Que alegria que você está conosco e que bom que você está atento a esse tema tão importante. Até o segundo bloco, se Deus quiser.